Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma Conexão Credit Suisse. Nossos convidados hoje são a Isabela Fracino e o Pedro Chimelli, do Levi Salomão Advogados, um dos mais inovadores e prestigiados escritórios do Brasil. Conosco também o André Okumura, advogado do nosso time de consultores do Credit Suisse no Brasil. O tema de hoje é a tributação de investimentos de brasileiros no exterior. Um tema que gera muitas discussões e dá margem a grandes dúvidas. Portanto, depois da apresentação, nós abriremos para uma conversa com as perguntas que vocês enviarão. Isabela, pode começar. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer ao Credit Suisse pela oportunidade e a todos vocês pela presença. Tributação de investimentos e operações de pessoas físicas no exterior é o tópico que nos trouxe aqui hoje. Os motivos que justificam investimentos no exterior são diversos, né? Seja para simples diversificação de investimentos, seja para proteção contra o risco Brasil, né? Nossa instabilidade econômica, política, insegurança jurídica, variação cambial, ou mesmo para aproveitar de instrumentos de planejamento tributário, patrimonial e sucessório existentes fora do Brasil. Então, a nossa ideia é abordar a tributação e as dúvidas mais frequentes que existem sobre os efeitos tributários, as vantagens e as desvantagens de diferentes estruturas para investimento no exterior, e com isso ajudar nos planejamentos individuais. Nós falaremos das modalidades de tributação existentes, né, que são basicamente só duas, ganhos de capital e rendimentos, e quando ocorre o evento tributável em cada cenário. Vamos falar de diferentes modalidades de investimento no exterior, né, do investimento direto da pessoa física no exterior e do investimento indireto via sociedade ou fundo estrangeiro. A gente vai ver as diferenças, os prós e os contras de cada estrutura. Vamos falar da compensação do imposto pago no exterior, com o devido no Brasil, a compensação de perdas com ganhos, né, incorridos nesses investimentos no exterior, a questão do custo em reais versus custo em moeda estrangeira, né, a diferença que existe entre essas duas hipóteses. Vamos ver os efeitos fiscais de alguns eventos de reorganização societária bastante comuns, em sociedades no exterior, então, redução de capital, cisão, extinção da sociedade ou dissolução parcial. Vamos falar um pouco também de algumas estruturas de planejamento fiscal no exterior. Vamos falar de fundos offshore com participação de residentes no Brasil, pode ou não pode, né? Essa é a dúvida muito frequente. Regras de CFC para pessoas físicas, né? O que é isso, regras de CFC? A questão da tributação automática, em 31 de dezembro de cada ano, dos lucros auferidos por pessoa física por meio de sociedades controladas no exterior, né? Que ainda não existe, mas é um tópico muito, muito quente e existe o temor de que essa tributação venha a ser instituída. A gente vai falar disso também. E planejamento patrimonial e sucessório por meio de trusts no exterior e a tributação desses trusts. É um último tópico que a gente vai tratar. E, claro, responder as dúvidas e questões que vocês tiverem. Eu só queria um último esclarecimento aqui sobre esses vários projetos de lei que têm voltado ao Congresso, né, por conta da pandemia. A gente sabe que vários projetos de lei aumentando a tributação das pessoas físicas foram retomados ou apresentados no Congresso, mas a gente não vai abordar esses projetos de lei aqui hoje, porque a gente entendeu do Credit Suisse que vocês já tiveram outras apresentações sobre esse tema. De todo modo, a gente estudou bastante esses projetos de lei e a gente pode responder perguntas de vocês também sobre esses projetos. Pedro, passo a palavra a você. Obrigado, Isabela. Boa tarde, Rosiane, André, boa tarde a todos que nos assistem.
Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Como bem explicou a Isabela, a nossa apresentação passa por um número relativamente grande de tópicos, envolvendo toda a tributação dos investimentos de brasileiros no exterior, mas até pela duração da nossa apresentação, nós vamos focar em detalhes específicos que geram mais dúvida, no intuito de esclarecer essas dúvidas e também de desmistificar algumas concepções que a gente sabe que são muito comuns. Passamos agora para o slide número 3, vocês vão ver na sua tela, e eu gostaria de lembrar que vocês podem expandir a apresentação sempre que vocês quiserem, para poder ver ver maior, ver com mais detalhes, mas a gente inicia aqui justamente tentando desmistificar o primeiro ponto não de dúvida, mas de incerteza, que é sobre a liberdade de movimentação de valores. Por que isso é um mito? Né? Porque, infelizmente, o investimento no exterior, por muito tempo, foi associado à ocultação de patrimônio. E a gente sabe que isso é e sempre foi uma parte muito pequena dos investimentos dos brasileiros no exterior, e menor ainda após a famosa anistia. Então, o primeiro passo antes de mais nada, deixar muito claro que é livre a movimentação dos recursos para investimento no exterior, desde que eles sejam devidamente declarados e, naturalmente, que esses recursos, se saírem do Brasil, saiam por meio de um agente de câmbio autorizado. Por que se saírem do Brasil? Porque também é possível que o rendimento seja oferido diretamente do exterior. E desde que ele seja declarado às autoridades brasileiras e tributado, quando tributável for, não há nenhum problema e não há nenhum tipo de ilegalidade na manutenção desses valores lá fora. Esclarecido esse primeiro ponto, a gente passa agora a falar, de fato, sobre tributação. E como já adiantou a Isabela, a tributação dos rendimentos, dos investimentos dos brasileiros no exterior, ela é feita basicamente em duas modalidades, e essas duas modalidades de tributação, elas estão presentes, seja no investimento direto, seja no investimento indireto, ou seja no investimento através de trusts. Nós vamos ver mais à frente, cada um deles tem suas especificidades, mas cada um deles permite ou abre a possibilidade para a tributação nas duas modalidades, que são basicamente ganho de capital e rendimentos, que nós vamos ver no slide número 4, para o qual nós vamos passar daqui a pouco. A Isabela já adiantou algumas vantagens, né? Por que investir no exterior? A gente pode falar sobre diversificação, proteção contra a variação cambial, proteção contra os riscos do Brasil, que a gente tem visto, infelizmente, com maior gravidade nesse contexto em que estamos vivendo agora, mas também a oportunidade de planejamento patrimonial, planejamento sucessório e de planejamento tributário. Passando para o slide número 4, a gente vai falar especificamente das modalidades de tributação, que são duas: o ganho de capital e a tributação enquanto rendimento. Cada uma delas tem fatos geradores distintos, e a gente chega agora no segundo mito, ou talvez na segunda grande dúvida, que é quando são tributáveis esses ganhos de capitais ou esses rendimentos. Vamos desmistificar, então, a necessidade de trazer o rendimento para o Brasil. Isso não é necessário. O fato gerador do imposto de renda para a pessoa física, ele ocorre independentemente da internalização ou da repatriação dos valores. Então, basta que ocorra o fato gerador para a tributação ser devida, ainda que o rendimento seja disponibilizado numa conta corrente no exterior, ou que o produto da alienação ou liquidação de um investimento com ganho seja disponibilizado numa conta no exterior. Isso quando for ação direta, né? Isso. A gente está falando agora das modalidades como um todo e da ocorrência do fato gerador como um todo, né? As diferenças vão ser específicas se você estiver investindo diretamente, ou seja, se você, pessoa física, faz uma aplicação financeira, ou se você
faz seus investimentos por meio de um veículo, seja uma sociedade, um fundo ou um trust. Mas o fato é que o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade jurídica da renda, e não necessariamente a disponibilidade econômica, muito menos a disponibilidade econômica no Brasil. Né? Bastaria a disponibilização desses rendimentos no exterior para a pessoa física para que o fato gerador ocorresse. Enquanto o ganho de capital é tributado a alíquotas de 15% a 22,5%, variando em função do montante do ganho, os rendimentos são tributados de 0% a 27,5%, de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, aplicável, por exemplo, aos rendimentos de trabalho assalariado. O fato gerador do ganho de capital associado aos investimentos no exterior, ele ocorre geralmente na liquidação dos ativos ou no recebimento dos juros, os famosos cupons das aplicações financeiras. O evento de alienação é tanto o resgate quanto a liquidação total do investimento em aplicações financeiras. E a variação cambial pode ser tributável. Em alguns casos, a gente vai ver mais à frente quais são eles. Além da diferença entre as alíquotas, a tributação do ganho de capital também difere da tributação do rendimento por ser uma incidência definitiva, exclusiva. Ela não está sujeita ao ajuste anual, ela não integra a base de cálculo do ajuste anual do imposto de renda. E o ganho de capital precisa ser declarado numa declaração própria, que é o demonstrativo do ganho de capital, que integra a declaração do imposto de renda, mas ela é elaborada por um programa específico. Já os rendimentos, que, quando a gente fala em investimentos no exterior, são aqueles provenientes da disponibilização de lucros e dividendos de sociedades, eles são tributados tanto por antecipação, através do Carnê-Leão, quanto no ajuste anual, que é feito no final de abril, esse ano, excepcionalmente, até o final de junho. Mas ele tem essa diferença, e a tributação pode ser potencialmente ainda maior do que só demonstram as alíquotas nominais, porque a tributação do rendimento está sujeita a deduções, ela pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de dedução que a pessoa física tem, mas em geral ela tende a ser mais gravosa. Tanto o imposto de renda sobre ganho de capital quanto o imposto de renda sobre rendimentos são devidos no último dia do mês seguinte ao do recebimento. No caso do rendimento sujeito a Carnê-Leão e ajuste anual, essa tributação ela é considerada uma tributação por antecipação, porque ela fica sujeita ao ajuste anual. Passando ao slide número 5, a gente vai visualizar agora o que seria o investimento direto da pessoa física. Como a gente falava, é justamente quando a pessoa física investe diretamente nos ativos que são vendidos no exterior. Você pode ter sua conta bancária e, a partir dessa conta bancária, você faz seus investimentos. Nesses casos, o imposto de renda vai ser devido sempre que forem, por exemplo, creditados os juros, os dividendos ou os ganhos provenientes da liquidação ou alienação dos investimentos. Ou seja, no momento do crédito desses rendimentos na sua conta no exterior, é devido ao imposto de renda, como a gente já vinha falando. Em comparação ao investimento indireto, que a gente vai ver no slide 6, o investimento direto tem algumas vantagens. Por exemplo, a utilização do ganho de capital, na verdade, a tributação majoritariamente por meio do ganho de capital. O que significa isso? Como a gente entende que só os rendimentos que sejam lucros distribuídos, dividendos, são tributados pela tabela progressiva, significa que todo tipo de aplicação financeira feita diretamente pela pessoa física vai estar sujeita à apuração de ganho de capital. É uma tributação exclusiva que tende a ser, definitiva, que tende a ser menor do que a tributação com base na tabela progressiva. Uma outra vantagem é a possibilidade de aproveitar algumas isenções
que são aplicáveis às pessoas físicas e não são aplicáveis às pessoas jurídicas ou ao investimento por intermédio de uma pessoa jurídica no exterior. A primeira isenção que a gente chama a atenção é aquela sobre variação cambial na conta corrente, não remunerada. A gente sabe que é muito comum aquelas contas correntes que têm uma remuneração pequena, mas ela existe, e esse tipo de conta ela não está abrangida por essa isenção. Mas se você tem um depósito à vista, uma conta corrente não remunerado, a variação cambial sobre aqueles valores não é tributada. Isso pode ser muito bom. Especialmente quando a pessoa física tem muita liquidez, está com muita liquidez. Uma outra vantagem são algumas margens de isenção atreladas ao volume das operações que são feitas pela pessoa física. Essas margens de isenção a gente vai ver são de 20 ou 35 mil reais. A gente vai ver mais à frente cada caso delas, mas elas são aplicáveis unicamente aos investimentos feitos pela pessoa física de forma direta. Uma outra vantagem desse tipo de investimento direto é a possibilidade de compensação do imposto de renda que tenha sido pago no exterior sobre esses rendimentos auferidos por conta dessas operações, desde que haja reciprocidade ou que haja um tratado autorizando essa compensação. Também dentro das vantagens, a possibilidade de planejamento fiscal por pessoas físicas da mesma família, principalmente com relação aos limites de isenção de alienação. Como eles são limites mensais e são limites que se aplicam a cada pessoa individualmente, é possível que os ativos, desde que eles obviamente pertençam a pessoas diferentes, que eles sejam vendidos mês a mês, respeitando aqueles limites dentro de uma mesma família, de forma a multiplicar essa isenção. Por outro lado, o investimento direto tem algumas desvantagens. E as mais evidentes são a tributação a cada operação e a impossibilidade de compensação de ganhos com perdas. O que é isso? A pessoa física que investe diretamente no exterior, ela precisa controlar cada uma das operações financeiras que ela faz. Por exemplo, se a pessoa física opera muito com ações, cada compra e alienação vai gerar uma incidência tributária, e essa incidência tributária tem que ser acompanhada pelo recolhimento do imposto de renda, se for devido. Por outro lado, se ela tem uma perda nas suas operações de renda variável, ela não consegue compensar essa perda com ganhos futuros. Algo que é possível nos investimentos em bolsa no Brasil e não é possível nos investimentos diretos em bolsa no exterior. Essas são duas desvantagens do investimento direto. Passando ao slide número 6, a gente tem um panorama do investimento indireto. Naturalmente, vocês já devem ter concluído que ele é um investimento feito por meio de uma sociedade estrangeira ou um outro veículo. Nesses casos, o IR vai ser devido, o imposto de renda vai ser devido somente quando forem distribuídos lucros para a pessoa física brasileira. Então, todas as operações financeiras, todas as aplicações vão ser feitas pela pessoa jurídica e a tributação vai seguir as regras locais. A tributação da pessoa da pessoa jurídica vai seguir as regras locais. Geralmente é possível a compensação, por exemplo, de ganhos com perdas e vice-versa, e a pessoa física brasileira só vai ser tributada se ela receber algum dividendo. Pedro, para ficar claro, claro. E qualquer forma de disponibilização dos lucros da sociedade offshore para o sócio brasileiro passa a ser tributável até 27,5%, inclusive não só saques e transferências efetivas do numerário para o sócio, mas, por exemplo, que é muito comum o sócio usar cartões de crédito ou de débito da sociedade, né, e achar que isso está ok, que não tem tributação. Não é. Isso é uma forma de disponibilização do lucro da sociedade e que, nesse momento, gera o evento tributável no Brasil.
ou a própria sociedade pagar despesas do sócio, né? Isso também. Além disso, poder configurar um evento tributável, e esse tipo de prática enfraquece a própria justificação da existência da sociedade e a autonomia patrimonial dessa sociedade em relação ao sócio. Então, esse tipo de prática precisa ser vista com muito cuidado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Uma outra hipótese de incidência do imposto de renda é no momento da liquidação ou da alienação da participação societária. Nesse caso, a incidência é com base no ganho de capital. Vantagens do investimento indireto. A maior delas, e talvez a mais comentada, é a possibilidade de diferir o pagamento do imposto. Na medida em que o imposto só é devido no momento em que eu distribuo dividendos, ou alieno as ações, ou resgato, enfim, a participação societária, e eu tenho controle sobre esses atos, eu posso diferir essa tributação. Eu posso ficar acumulando patrimônio, acumulando rendimentos, e não ser tributado no Brasil. E a gente vai ver que daqui a pouco a gente fala sobre as regras CFC, que são regras de Controlled Foreign Companies, que é o nome que foi dado para essa regra no exterior, que é possível que esse diferimento seja mitigado, ou seja revogado, né? Revogado, possa deixar de ser possível, por assim dizer. Mas ainda... Pedro, eu vou até te fazer uma interrupção aqui, dizer que explorar um pouco como isso será feito, à luz do que foi a 627, que acabou não saindo. Sim, Então, claro. Então, a gente voltar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Interessante. Isso, nós vamos comentar tudo isso, de onde veio essa ideia, como é que ela chegou no Brasil, não foi para frente, o que a gente tem hoje, tudo isso vai ser falado. Principalmente o que vocês esperam, como esperam isso, claro. Que aconteça. Claro. Eu não sei se a Isabela prefere já falar, a gente pode, de repente, falar sobre isso agora. Senão a gente mantém a programação e fala mais para frente. A gente fala daqui mais para frente e para a gente não perder o fio da meada aqui. Ok. Então, voltando, né? A gente estava falando sobre as vantagens de investir de forma indireta. A primeira é o diferimento. Apesar desse fantasma das regras CFC, o fato é que ele é plenamente possível hoje e deve ser considerado quando as pessoas físicas forem tomar suas decisões sobre de que maneira investir no exterior. Uma outra vantagem é a possibilidade de compensação, como a gente já comentou. Como a tributação, nesse caso, vai ser a tributação da renda ou do lucro da pessoa jurídica, né, já que é a pessoa jurídica que vai realizar os investimentos no exterior, ela vai seguir a apuração contábil da pessoa jurídica. Então, naturalmente, despesas e custos vão abater receitas e lucros. É assim que funciona. Existem aí as alternativas de planejamento usando as pessoas jurídicas, que nós vamos também falar um pouco mais à frente, mas que constituem uma vantagem comparativa ao investimento direto. Quais são as desvantagens? As desvantagens são o custo de constituição e manutenção de uma pessoa jurídica. Naturalmente, para que essa pessoa jurídica seja considerada sólida, existente, e para que ela cumpra os requisitos necessários ao respeito dessa tributação e dessa autonomia patrimonial no exterior, ela precisa contar com alguns serviços, ela precisa ter uma estrutura mínima para que ela atenda ao propósito para o qual ela foi constituída. Isso, naturalmente, gera custos. Vou aproveitar também de fazer uma interrupção aqui, Pedro. Essa é uma outra pergunta recorrente. Quais são exatamente esses requisitos que você considera fundamentais? Por exemplo, o beneficiário final ser diretor da empresa, para vocês é algo aceitável ou poderia gerar questionamento por parte das autoridades com relação à personalidade jurídica da empresa, se confundir com a pessoa física do sócio, auditoria é necessária, o fato dela...
obedecer a todas essas regras, mas considerando que muitos administradores dessas empresas todos têm o mesmo endereço, então você terá empresas de muitas pessoas com a mesma sede, na mesma jurisdição. Você podia explorar um pouquinho isso, por favor? Claro. Verdade, Rosiane, a pessoa jurídica no exterior, a estrutura física em si, ela pode até não ser tão necessária, né? Depende da atividade da pessoa jurídica, ela vai precisar de uma estrutura física específica para atender aquela atividade. O principal é que a administração da entidade seja de fato no exterior, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que as deliberações societárias, a representação legal da pessoa jurídica tem que estar no exterior, né? Isso para quê? Para evitar o risco de ter uma regra no Código Civil que diz que o domicílio da pessoa jurídica é o local em que está a sua administração. Então, se fosse constatado, por exemplo, que toda a administração dessa sociedade estrangeira está no Brasil, todas as decisões são tomadas no Brasil, poderia ter aí um risco que ainda não se materializou, a gente nunca viu um precedente nesse sentido, mas já existe a lei em vigor que poderia acarretar essa interpretação, ou seja, de considerar que essa sociedade estrangeira, que na verdade é administrada no Brasil, tem domicílio no Brasil e, portanto, estaria sujeito à tributação corporativa brasileira, né? Então, a gente sempre recomenda que a administração da sociedade esteja no exterior, né? Então, ainda que tenha diretores, por exemplo, residindo no Brasil, essas deliberações principais sobre a administração da sociedade sejam tomadas no exterior. Talvez valha um esclarecimento. A gente tem certos cuidados que precisam ser tomados em duas frentes. Tanto na frente da existência da sociedade, né, portanto, dizem respeito a normas de constituição, registro, enfim, cumprimento de requisitos formais. Tem outros cuidados que são relacionados à forma como essa sociedade opera, por exemplo, que ela não gere essa confusão patrimonial entre sócio e sociedade, e tudo isso aí dentro de um grande guarda-chuva que é a preservação da personalidade jurídica dessa sociedade, e uma outra frente de cuidados que são justamente esses que a Isabela estava comentando, que ainda que se reconheça a existência dessa sociedade, que se respeite essa separação patrimonial, tomar alguns cuidados para que ela não seja considerada domiciliada no Brasil, porque isso seria suficiente para trazer um efeito ainda mais adverso, que é a tributação do lucro da pessoa jurídica no Brasil. Muito pior do que tributar o rendimento como rendimento da pessoa física, desconsiderando a existência dessa pessoa jurídica no exterior, muito pior é tentar tributá-la no Brasil como domiciliada aqui. Então, é um cuidado que muitas vezes não é observado. E como é que se faz para evitar isso? Que a administração esteja de fato no exterior. E aí não basta você contratar um prestador de serviços para funcionar como administrador de direito, quando as decisões são todas tomadas pelo sócio. No Brasil, a gente sabe que isso é muito comum, infelizmente. Por outro lado, como a Isabela comentou, não é um risco que se materializou ainda. A gente ainda não viu o fisco tentando rumar para esse lado. Mas a gente está sempre tomando esse cuidado. Você estava nas desvantagens, Pedro, do investimento indireto. Isso. Eu estava comentando esses custos, né? E aí eu falei sobre a necessidade de atender alguns requisitos formais e materiais que geram esses custos. Uma outra desvantagem, a gente já falou, é essa possibilidade da regra CFC, a gente vai comentar ela direitinho daqui a pouco. Existe uma certa indefinição sobre como se tratam as reduções de capital ou dissoluções totais ou parciais das sociedades, a gente também vai comentar isso. Isso pode ser uma desvantagem, mas eu diria que mais do que uma desvantagem, ela é uma questão inerente à própria existência do investimento indireto. Por outro lado, uma desvantagem, de fato, é a impossibilidade de compensação
do imposto pago no exterior, o imposto devido pela pessoa jurídica, no caso, né? Como a gente está falando sobre pessoas diferentes, pessoa jurídica de um lado e pessoa física do outro, aquele tributo que é devido sobre os lucros da pessoa jurídica no exterior não vai ser compensável com o que for devido pela pessoa física, se e quando ela receber algum rendimento, algum dividendo dessa pessoa jurídica. Acho que eram basicamente esses os pontos. Eu passo a palavra agora para a Isabela, indo para o slide número 7. Isso. O slide 7, na verdade, é só um detalhamento dessa questão da compensação do imposto pago no exterior, né? Quando o investimento é feito no exterior de forma indireta por meio de uma sociedade estrangeira, o imposto pago lá fora sobre os ganhos dessa sociedade estrangeira não são compensados. Esse imposto não é compensável com o IR devido no Brasil, porque é a sociedade estrangeira que sofre a tributação, e não o sócio, né? Sendo que por exemplo, o imposto da brasileira... por exemplo, o imposto retido na fonte sobre dividendos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, se essa tributação na fonte lá, quer dizer, se tiver uma sociedade estrangeira, esse imposto vai ser retido de quem? Da sociedade estrangeira, né? E por isso, ele passa a ser um imposto não compensável com o IR devido no Brasil, porque o IR devido no Brasil é devido pelo sócio, né? Então, são pessoas diferentes. Eu acho que o que a Rosiane quis dizer é se o dividendo for tributado na fonte, né? Não, é isso mesmo, é o que a Isabela respondeu. Não, tá claro, só para deixar bem claro que é um exemplo mais comum, né? Se tudo se resume se o contribuinte for o mesmo, dos dois impostos, o contribuinte for a mesma pessoa, é possível a compensação, né? Se o contribuinte for pessoas diferentes, sociedade de um lado e sócio pessoa física de outro, você não consegue compensar o imposto pago no exterior com o devido no Brasil, né? E como o Pedro já tinha comentado, a compensação do IR devido no exterior com o devido no Brasil, quando é possível, ele é possível desde que exista tratado internacional ou reciprocidade de tratamento entre o Brasil e o outro país. E que sejam observados os limites também estabelecidos na lei brasileira. Que limite é esse? O limite corresponde ao IR brasileiro incidente sobre aquele rendimento do exterior, né? Então, se, por exemplo, o IR estrangeiro pago lá fora for maior do que esse limite do imposto devido no Brasil, a diferença se perde, não pode ser compensada. Vou passar para o slide seguinte, o 8. Que diz respeito à diferença entre o custo de aquisição do investimento em reais versus o custo em moeda estrangeira, que faz muita diferença na questão da tributação da variação cambial do investimento. Sempre que a pessoa física residente no Brasil adquirir um ativo em moeda estrangeira, usando para isso rendimentos auferidos originalmente em reais, o custo de aquisição do investimento fica congelado em reais. E a consequência disso é a possibilidade de ter uma variação cambial positiva tributável, né? Como o custo fica congelado em reais, se a cotação variar entre a data da aquisição e a data da liquidação do investimento, essa variação cambial pode ser tributável no Brasil como ganho de capital, ou seja, as alíquotas de 15% até 22,5%. Por outro lado, quando a pessoa física adquire ativos em moeda estrangeira com rendimentos auferidos originalmente em moeda estrangeira, o custo de aquisição ele é dolarizado, né, entre aspas, o custo de aquisição fica em moeda estrangeira. E aí, não há tributação da variação cambial, porque o ganho de capital é calculado em moeda estrangeira e só depois é convertido para reais
pela cotação da data do recebimento. Então, nessa situação, não há tributação de variação cambial. Qual que é um exemplo, por exemplo, de aquisição com rendimentos oferidos originalmente em moeda estrangeira? Bônus e salário, herança, por exemplo, recebido de fonte do exterior, ou mesmo os rendimentos decorrentes de investimentos feitos no exterior, ainda que sejam rendimentos que derivem de um investimento feito originalmente em reais. Né? Então, no primeiro caso, ainda que eu tenha um investimento feito com rendimentos oferidos originalmente em reais, tudo que esse investimento gerar lá fora em moeda estrangeira passa a ter custo em moeda estrangeira e passa a ser, portanto, isenta a variação cambial. Não sei se ficou claro. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Passaria para o slide 9, que é sobre eventos de reorganização societária, né? Esse tema gera bastante dúvida. Como é a tributação no Brasil de eventos de reorganização de uma sociedade no exterior, como, por exemplo, redução de capital, dissolução total ou parcial da pessoa jurídica no exterior, cisão, né? Não há uma clareza absoluta na lei sobre essa tributação, e a Receita Federal tem um posicionamento questionável, diferente do nosso, por exemplo. Numa dissolução parcial total da sociedade ou numa redução de capital, o valor recebido pelo sócio que exceder o custo total do investimento, a nosso ver, deveria ser tributado como ganho de capital, com alíquotas de 15% até 22,5%. A posição da Receita Federal é um pouco diferente. A Receita entende que o valor em dinheiro recebido pelo sócio numa dissolução parcial ou numa extinção da sociedade, naquilo que excedeu o custo do investimento, seria rendimento sujeito à tributação de até 27,5%, e não ganho de capital. Não há clareza, a Receita não se manifestou ainda sobre o recebimento em bens excedente ao custo, se poderia ou não ser tributado como ganho de capital, e nem no caso de uma redução de capital pura, não há ainda um entendimento expresso pela Receita Federal. Mas é bem provável que o entendimento seja o mesmo, ou muito semelhante àquele que ela já manifestou em relação às hipóteses de dissolução parcial com pagamento em dinheiro, ou seja, o excesso tributado até 27,5%. Mais recentemente, houve uma decisão da COSIT, essa 37 de 2020, dizendo que no resgate de ações, o excedente ao custo constitui ganho de capital. Não fica claro se esse resgate foi pago com redução de capital ou com reservas de lucros, no caso, mas de uma forma ou de outra, é uma decisão favorável, né? É uma decisão favorável e, sempre que possível, conviria estruturar na forma de resgate de ações uma eventual devolução de capital ou dissolução, porque existe essa solução de consulta recente favorável, tratando como ganho de capital que é sujeito a uma alíquota menor. Passaria para o slide 10, que a gente trata de cisão de sociedade no exterior, que pode acontecer, por exemplo, num contexto de desentendimento entre sócios, né, ou por outros motivos, um divórcio, talvez, que justifique uma cisão total ou parcial da sociedade estrangeira. Na cisão, não existe fato gerador do imposto de renda para o sócio brasileiro, desde que os sócios mantenham o mesmo custo total na sociedade cindida e na sociedade sucessora em conjunto. Né? Então, o custo tem que ser mantido o mesmo que ele tinha antes.
E um segundo ponto importante a observar no caso de cisão é que eventuais lucros da empresa cindida sejam transferidos linha a linha em contas de lucros acumulados ou reservas de lucros das sucessoras. Isso é um ponto importante, porque se esses lucros forem carregados da cindida para a sucessora como capital, por exemplo, isso poderia ser considerado como uma forma de emprego do lucro a favor dos sócios, uma forma de disponibilização desses lucros ao sócio, dando espaço, nesse caso, para a tributação desse lucro até 27,5%. Agora, se esse lucro for transferido para a cindida linha a linha, também como lucro acumulado ou reserva de lucro, a gente evita esse possível fato gerador aí. Essa transferência linha a linha no Brasil é perfeitamente possível e é bastante comum, tá? É claro que por ser uma sociedade estrangeira, essa possibilidade contábil de registrar linha a linha tem que ser confirmada com especialistas locais, obviamente. Passaria agora a palavra ao Pedro, para falar um pouco de estruturas de planejamento tributário e de cuidados que devem ser tomados no exterior nesse contexto. Slide 11. Obrigado, Isabel. Como a gente já vinha comentando, os investimentos das pessoas físicas no exterior podem ser feitos de algumas formas. E manejar essas formas possíveis é também uma forma de planejamento tributário. Além do investimento numa sociedade, numa sociedade, como a gente costuma falar, empresa, existe a possibilidade também de investir em fundos no exterior. Qual que é a diferença? A diferença é que, de acordo com a interpretação da Receita Federal, no ato declaratório interpretativo número 8 de 2003, todos os rendimentos de aplicação financeira em moeda estrangeira são tributados como ganho de capital, desde que o rendimento seja passível de saque pelo beneficiário. E o investimento, no fundo de investimento, a princípio, se enquadraria como uma aplicação financeira. Daí uma diferença. Enquanto o investimento numa sociedade offshore estaria sujeita à tributação como rendimento sujeito a 27,5%, tabela progressiva, o rendimento proveniente de um fundo offshore, quando acessado pelo beneficiário, estaria sujeito à apuração de ganho de capital e tributação às alíquotas de 15% a 22,5%. Qual que é o problema? Qual que é o cuidado? Né? Na verdade, qual que é o planejamento? Transformar sociedades em fundos. Qual que é o problema? Devem ser atendidos requisitos formais e deve haver, de fato, o cumprimento de condições materiais para que se possa considerar que aquela sociedade que você detinha, agora, na verdade, é um fundo de investimento. A gente passando aqui para o slide 12, a gente tem algumas desses requisitos ou recomendações, né? Primeiro, a gente precisa entender que, em regra, os fundos de investimento no exterior, eles começam como pessoas jurídicas que são registradas como um fundo de investimento. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Inclusive, o Código Civil foi alterado há pouco tempo para tratar dos fundos de investimento enquanto condomínios específicos, né? Eles não têm personalidade jurídica própria, mas eles constituem um conjunto ou um patrimônio conjunto sujeito às suas regras específicas. No exterior é diferente. Em geral, os fundos eles têm personalidade jurídica própria. Então, o que ele diferencia um fundo de uma sociedade? Primeiro, a destinação, né, o propósito para o qual aquela entidade foi constituída ou foi registrada e o propósito pelo qual ela opera, e isso reforçado por uma série de características ou série de requisitos, como, por exemplo, a existência de gestão e administração profissionais, a existência de uma estrutura de governança,
a existência de atividades de captação de investimento e aplicação, atividades típicas de um fundo. O que é que a gente quer dizer com isso? Se você quer se aproveitar desse planejamento, e ele pode ser muito útil, porque ele associa vantagens do investimento indireto com a possibilidade de diversificação dos investimentos, que são típicos de fundos, mas ele tem que ser acompanhado de alguns cuidados, né? Sendo eles, os principais deles, essa existência de uma estrutura que corresponda àquela que se espera de um fundo de investimento. Então, não basta, por exemplo, o registro da sociedade como um fundo na autoridade monetária, de valores mobiliários do país em que ele foi constituído. Embora seja, além de aconselhável, seja muitas vezes necessário esse registro, ele não é suficiente. É necessário que aquela entidade, de fato, tenha a estrutura de um fundo de investimento. Evitar um cotista só, né? Na medida do possível, o fundo deve ter mais de um cotista. Não é que não possa haver fundos exclusivos, né? Mas é claro que, até pensando nos custos, para que um cotista único mantenha um fundo exclusivo que atenda a esses requisitos formais e materiais, aquele valor que está sendo investido tem que ser muito relevante. Então, é mais comum que, até para compartilhar os custos da estrutura, um fundo tenha mais de um cotista. E é, de certa forma, desejável, porque reforça essa natureza, de fato, de um fundo. E torna mais defensável a tributação como ganho de capital e não como um rendimento distribuído por uma sociedade. Uma outra possibilidade de planejamento tributário como a gente já comentou, o aproveitamento das margens de isenção para alienação de ativos no exterior, né? A alienação a gente contextualiza como resgate de aplicação financeira, liquidação de aplicação financeira. Esses limites eles são de até 35 mil ao mês, ou de 20 mil quando você está falando sobre ações, sejam elas negociadas em mercado de balcão ou em bolsa, e operações com ouro, ativo financeiro. Essa é uma regra que se aplica tanto aos investimentos das pessoas físicas no Brasil quanto no exterior. A lei não distingue essa aplicação dessas regras, né? Elas estão geralmente associadas ao que a gente chama de bens de pequeno valor, mas não necessariamente porque elas também atingem as ações negociadas em bolsa e outros ativos quaisquer, desde que as alienações por mês respeitem esse limite. A gente não está aqui falando do ganho, a gente está falando do limite do valor da alienação, do resgate. Então, você pode ter tido, por exemplo, um ganho de R$ 19.999 na alienação de ações, desde que você tenha vendido essas ações por R$ 20 mil. E isso vai ser isento. Essa isenção, ela não é aplicável, segundo a Receita Federal, ela não é aplicável aos juros de aplicações financeiras no exterior. Mas esse entendimento ele não tem base legal. A gente não conhece ainda casos de questionamento dessa regra, mas ela é passível de questionamento. Por outro lado, esses limites de isenção não se aplicam à moeda estrangeira mantida em espécie. A tributação do ganho na alienação de moeda estrangeira em espécie segue regras específicas. A gente passa agora para o slide número 13, para comentar rapidamente um assunto que gerou muita discussão e ainda gera algum tipo de dúvida, que os fundos offshore com participação de residentes no Brasil. Como é que começou essa história, né? A gente começou a ver isso na época em que começaram a entrar em vigor as regras de compartilhamento de informações tributárias entre os países de forma automática. E o Brasil foi se preparando para começar a fornecer informações e receber informações. E com a implantação desse grande sistema global, que a gente tem já hoje em vigor, passou a ser possível identificar
por exemplo, pessoas físicas brasileiras que tivessem investimentos no Brasil por intermédio de estruturas no exterior. Isso começou a gerar uma série de questionamentos por parte da Receita Federal, no que ela entendia que poderia ser uma vantagem para o residente no Brasil. Ele poderia estar se aproveitando de um regime fiscal privilegiado, aplicável aos investidores estrangeiros que atendem aos requisitos do Conselho Monetário Nacional e que não estão localizados em paraísos fiscais, para obter uma situação tributária ainda mais vantajosa do que a que ele teria se ele, por exemplo, investisse diretamente no Brasil, investisse em ativos brasileiros diretamente no Brasil. Acontece que esse assunto foi sendo depurado, alguns mitos foram sendo desfeitos. Primeiro, a gente precisa entender que esse regime fiscal privilegiado, aplicável aos investidores não residentes, não tem nenhuma relação com o beneficiário final, que está lá no ponto da cadeia, que seria, por exemplo, essa pessoa física brasileira. Então, não existe nenhuma regra em vigor que exija ou que impeça, exija a não existência, ou que impeça a existência de um brasileiro como beneficiário final de um investidor não residente enquadrado no regime da Resolução 4373 do Conselho Monetário Nacional. Então, o que é necessário? É necessário apenas que esse investidor não esteja num paraíso fiscal. O investidor, como a gente fala aqui, é o veículo que está investindo no Brasil, né, o fundo, que ele não esteja num paraíso fiscal e que ele atenda aos requisitos da resolução. Só isso, nada mais. Depois de muita confusão, muita discussão, em 2019, a Receita editou esse ato declaratório interpretativo número 5, dizendo que a origem do investimento é aferida com base na jurisdição do investidor direto. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela não vai ficar olhando a estrutura acima do fundo ou do veículo para fins de enquadramento nesse regime, ressalvados casos de fraude, dolo e simulação. Qual que é o problema dessa ressalva? O problema é que a Receita Federal interpreta dolo, fraude e simulação de uma forma, muitas vezes, atécnica e para abranger situações que não se enquadram nessas definições. Então, embora haja esse ato declaratório, ainda existe alguma dúvida do que a Receita vai entender como fraude ou dolo ou simulação, se ela poderia, por exemplo, entender que a existência de um residente no Brasil seria um desses casos. O que a gente pensa? A gente pensa que, se você está falando de um investidor institucional, de um investidor de um fundo institucional, que está sujeito a todas as regras de controle, atende aos requisitos formais, enfim, ele é de fato um veículo de investimento que é utilizado por uma série de investidores, é muito difícil que a existência de um brasileiro lá na ponta, que muitas vezes sequer é do conhecimento do gestor, do administrador, desse investidor direto, isso não deveria ser um problema. Agora, se a gente está falando de uma estrutura mais artificial, que tem como único beneficiário final um brasileiro, a gente pode estar diante de uma situação que seria enquadrada nos casos de fraude, dolo ou simulação. Então, qual que é a importância desse ato declaratório? Direcionar essa interpretação para casos mais de abuso e transferir o ônus de prova para a Receita, porque ela que vai passar a ser obrigada a provar que houve uma dessas três hipóteses. Uhum. Passando para o slide 14... Só um adendo, Pedro, rapidinho, só para dizer que nem existe uma real vantagem tributária nessa estrutura para o investidor brasileiro, né? Porque, embora o fundo estrangeiro tenha um regime especial nos investimentos 4373 no Brasil, a gente tem que lembrar que quando a pessoa física aqui no Brasil for receber os rendimentos do fundo estrangeiro, ela vai pagar
ou ganho de capital, ou esse rendimento vai estar sujeito à tributação na forma de ganho de capital, né, 15% a 22,5%, ou se esse investimento foi feito pela pessoa física por meio de uma offshore, quando essa offshore, por exemplo, disponibilizar esses lucros para a pessoa física brasileira, esse lucro está sujeito aqui a 27,5%, né? Ou seja, pode ficar ainda mais gravoso, a carga tributária pode ser mais gravosa nessa estrutura do que se a pessoa física aqui estivesse investindo diretamente no mercado local, né? Então, esse é mais um ponto no sentido de que, olha, o fisco muito dificilmente ia conseguir manter um questionamento nesse sentido se eu demonstro que, no final das contas, nem houve uma eficiência fiscal geral na estrutura, né? Bem lembrado, porque pressuposto desse argumento é que haja alguma espécie de economia tributária que pode não haver no caso concreto, né? Se visto como um todo, não, né? Sim, se visto como um todo, não. Então, esse já era o nosso posicionamento e ele foi reforçado quando a Receita soltou esse ato declaratório 5 de 2019, para dizer que ela só vai olhar para o investidor direto, que no caso aqui do nosso exemplo seria o fundo estrangeiro, né? E não olhar para o beneficiário final para fins de regime especial. Exato. O slide 14, ele só explora ou detalha um pouco mais o que é necessário para preservar o regime especial, né? E a gente deixa claro aqui que as regras de informação sobre o beneficiário final que estão em vigor, elas têm a desobediência a essas regras ou a falha no cumprimento delas não acarreta uma tributação mais agravada. Tem suas consequências próprias, mas a gente está falando de coisas distintas, né? Uma coisa é prestar informações à Receita Federal, nos casos em que essa prestação seja de fato necessária. Outra coisa é a regra de tributação do fundo offshore, né? As duas coisas não estão necessariamente relacionadas, embora a Receita Federal tenha tentado relacioná-las. Acho que era isso nesse ponto. Agora a gente passa para a Isabela, que vai falar um pouco sobre as regras de tributação automática dos lucros auferidos por sociedades estrangeiras controladas por pessoas físicas residentes. Isso, essas chamadas regras CFC, né, de Controlled Foreign Companies, para as pessoas físicas. Para a pessoa jurídica brasileira investindo no exterior, controladas no exterior, já existe uma regra de tributação automática no Brasil todo final de ano, dos lucros dessa sociedade controlada no exterior. Para a pessoa física, isso não existe ainda, né? Em 2013, houve uma tentativa de estabelecer essa tributação automática pela medida provisória 627, que acabou não sendo convertida em lei, né? Ela previa a tributação automática em 31 de dezembro de cada ano dos lucros de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, controladas por pessoa física residente no Brasil, que ia acabar com grande parte dessa enorme vantagem tributária que existe ainda aqui no Brasil. Essa medida provisória 627, ela não passou, ela não foi convertida em lei, e atualmente não há nenhum projeto de lei tramitando para instituir regras semelhantes a essa. Tá? Não existe ainda um projeto, mas é muito necessário prestar atenção e acompanhar esse assunto. Por quê? Porque é uma tendência mundial essa tributação de CFCs de forma automática, né? Muitos países adotam essa tributação automática, e é provável que em algum momento, talvez não distante, essa tributação seja instituída no Brasil. E a Receita Federal, ela já tem informações, meios de obter informações sobre o patrimônio de pessoas físicas no exterior, principalmente depois que começou a troca automática de informações com diversos países, que o Pedro tinha comentado antes,
por acordos como o CRS, né, o Common Reporting Standard, e o FATCA, né, com os Estados Unidos. Então, esses acordos, eles permitiram essa troca automática de informações com os fiscos de outros países. Então, a Receita já está aparelhada para ter acesso fácil a esse tipo de informação. Então, é preciso acompanhar se sai uma norma nesse sentido. E se ela for instituída, é bom prestar atenção nos prazos para reorganização antes do início da produção de efeitos da norma, né? Porque essa norma, ela agravaria a tributação de imposto de renda, e por agravar a tributação de imposto de renda, ela estaria sujeita ao período de anterioridade anual para entrar em vigor, né? Então, essa regra só poderia entrar em vigor a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, do ano seguinte, ao da publicação da norma. Então, nesse interregno, o contribuinte tem margem aí para se organizar e tentar otimizar a estrutura para tentar fazer com que a tributação não fique tão onerosa. O fisco, a Receita Federal, ela já tem tratado algumas estruturas no exterior como transparentes para fins tributários, ou seja, desconsiderou já estruturas no exterior, embora mais no contexto de fraudes, né, como, por exemplo, a Operação Lava Jato e contextos mais fraudulentos. Então, é preciso ter atenção aí na questão de dar substância a essas sociedades estrangeiras e acompanhar eventual edição de norma CFC para pessoas físicas, porque é uma tendência mundial bastante forte e pode ter suas repercussões no Brasil em breve. Então, Isabel, aproveitando que você abordou esse assunto, existe bastante curiosidade por parte dos nossos clientes com relação a isso, dado até o nosso cenário atual e a percepção de que pode haver um aumento da carga tributária. Essa seria uma das formas de arrecadar. Uma das dúvidas que eu tenho visto de forma recorrente é com relação o balanço das empresas que será feito e a tributação de ganhos não realizados. Ou seja, a semelhança do que é feito nos Estados Unidos, vocês acreditam que deveria ser feito um financial book e um tax book, para que não sejam tributados no regime de competência ganhos simplesmente decorrentes de uma apreciação de mercado que não foram realizados, ou não? Como é que a Receita enxergaria isso? Olha, o único parâmetro que nós temos em relação a isso é as hipóteses em que hoje as pessoas físicas são tributadas, por exemplo, come cotas, né? É uma renda que não tá ainda totalmente, não foi paga para a pessoa física, mas já houve a valorização e por isso, em fundos abertos, pelo menos se justifica, se tributa o ganho com base no come cotas, independentemente de uma efetiva distribuição. Então, o parâmetro que a gente tem são situações similares como essa, e o fisco brasileiro provavelmente ia, numa regra CFC se editada, pretender tributar qualquer rendimento que esteja efetivamente disponível economicamente para a pessoa física, né? O lucro não realizado está disponível, isso vai ser uma discussão grande. A gente acha que só o lucro realizado deveria ser considerado disponível para a pessoa física, mas eu acho que poderia haver aí uma discussão, o fisco com seus interesses, querendo tributar talvez uma renda não realizada e não completamente disponível, e o contribuinte do outro arguindo que não, isso não é renda realizada, então não deveria ser tributado. Com certeza uma norma dessas geraria muito mais contencioso do que a gente já tem. É difícil prever, né? Mas é muito mais provável que a Receita não queira entrar nesse tipo de discussão, até porque isso
isso traria para ela o ônus de avaliar se aquele balanço que foi o tax, o que foi feito para fins tributários, de fato corresponde àquilo que só estava de fato disponível. Então, é mais provável que ele simplesmente vá pela linha da tributação do lucro como um todo. Qual que é o problema, né? O pressuposto da existência dessas regras de tributação automática é que o controle por parte da pessoa física permitiria que ela escolhesse se e quando ser tributada. Só que esse controle não existe quando o rendimento ou o lucro não está disponível, não foi realizado, né? Então, eu não tenho capacidade contributiva. Então, a gente teria uma série de argumentos jurídicos para questionar essa incidência, mas, respondendo objetivamente, se eu fosse apostar, eu apostaria que ela ia pelo caminho mais fácil, que é tributar o lucro como um todo, independente de ele ter sido realizado ou não. O contribuinte teria sempre o argumento de que, quer dizer, o lucro disponível é aquele que, mediante um ato unilateral dele próprio, ele consiga ter acesso imediato àquele valor, né? Isso. Então, se ele consegue provar que ele não tem esse acesso imediato com um ato unilateral, você teria fundamentos excelentes para não pagar esse tributo. Até porque, de outra forma... É uma situação parecida, é uma discussão um pouco parecida com a do Come-Cotas em fundos fechados, que também é um projeto de lei que o governo está em tramitação, né, no Congresso, e que talvez venha a ser editado, é uma possibilidade. Existe o mesmo argumento... Aproveitando, então... Oi, desculpa, que você levantou esse assunto dos fundos. Vocês acreditam que os fundos exclusivos lá fora, os private label funds, os fundos estrangeiros, ficariam de fora disso? Os fundos, se viesse uma regra CFC para pessoas físicas, ela deveria dizer na própria norma que tipos de sociedades no exterior são alcançadas por ela, né? Porque os fundos no exterior geralmente são sociedades, né? Diferente do fundo brasileiro que o Pedro tinha comentado, que são condomínios despersonificados, os fundos no exterior são sociedades, né? Então dependeria muito da linguagem, que termo que a lei usaria, né? Essa nova lei usaria. Se ela dissesse, por exemplo, que sociedades no exterior terão seus lucros automaticamente tributados em 31 de dezembro de cada ano, a princípio isso incluiria também fundos no exterior que são sociedades, né? Depende de como a norma vier, né? Como é que essa norma vai ser redigida. Então, por exemplo, em jurisdições como Bahamas, em que há ICON funds, que são fundos concebidos como condomínio, existiria a possibilidade de serem excluídos dependendo do wording das palavras da lei. Vai depender totalmente do wording das palavras que a lei utilizar e ver o que entra e o que não entra. Mas eu acho que a tendência, se vier uma norma dessas, é alcançar todo e qualquer veículo de investimento no exterior. Mas, de novo, são só especulações, né? A gente não tem como saber como é que essa norma viria. É claro, mas acho que talvez seja importante deixar claro que, para que essas regras sejam aplicáveis, tem que haver o controle, né? Se você tem mais de um... Se você tem um fundo, ainda que ele seja um fundo exclusivo, mas, por alguma razão, você tem uma série de regras de governança, ou até uma certa autonomia do gestor ou do administrador para negar um resgate, estou aqui imaginando uma situação, você pode construir argumentos no sentido de que não há o controle sobre aquele investimento ou sobre aquele rendimento, né? Não há disponibilidade, né? Não é uma disponibilidade. Então, e aí, se você tem um cenário um pouco mais factível, que é um fundo com mais de um investidor, sem que nenhum deles tenha isoladamente o controle, você escapa dessa regra, ainda que ela seja aplicável aos fundos. Então, assim, vai depender do caso a caso e vai depender de como a regra vier. Mas a gente sempre vai ter alguma espécie de caminho aí para explorar. Que é o argumento, voltando, é um argumento parecido com o do Come-Cotas nos fundos fechados, né?
por que seria questionável essa tributação de come-cotas em fundos fechados? Porque no fundo fechado, o cotista não pode pedir o resgate, né? Ele é um fundo que quer dizer, permite amortizações, só que essas amortizações com rendimentos, elas partem, é uma decisão do fundo, não é uma decisão do cotista, né? Então, quer dizer, o cotista não tem acesso, ele não pode pedir a hora que ele quiser aquele rendimento, ele não tem como acessar aquele rendimento no momento que ele quiser. Então, não tendo disponibilidade nem jurídica nem econômica da renda, você não tem o fato gerador, né? É um argumento paralelo, muito semelhante aí dos fundos fechados e do que seria tributável num veículo de investimento estrangeiro também. Tudo volta à questão da disponibilidade, né, e do acesso, do controle sobre aquele acesso. Acho que a gente pode passar para o slide seguinte, o último tema que a gente vai abordar, que são trusts. Trusts no exterior. O trust primeiro vamos falar um pouquinho do conceito e do propósito, da finalidade do trust, né? O trust, ele é um instituto jurídico de direito estrangeiro, né? Ele não existe essa figura no Brasil, e ele foi amplamente desenvolvido, originado e desenvolvido em países que adotam o sistema jurídico do common law. Desde a Idade Média existe o trust, né? Ele remonta à época em que os senhores feudais viajavam em busca de novas conquistas e tinham que deixar o seu patrimônio confiado ali com uma pessoa de confiança que ia gerir aquele patrimônio e ia zelar e proteger a família do viajante, né? Então, foi assim que o trust nasceu e se desenvolveu ao longo de muitos séculos aí nesses países de origem anglo-saxônica. O trust, ele é um instrumento lícito, né, de organização patrimonial, de organização, preservação e destinação de patrimônio. Muitas vezes ele é associado, infelizmente, a práticas ilegais e fraudes e lavagem de dinheiro, mas essa não é absolutamente a origem nem a vocação do trust, né? Não foi assim que ele foi concebido e não é para isso que ele deveria ser usado, né? Muito pelo contrário. Ele serve como um instrumento por exemplo, de proteção de herdeiros incapazes, né? De como garantir que aquele patrimônio seja preservado e destinado para herdeiros e, sobretudo, para herdeiros incapazes, para manter e preservar aquele patrimônio. O trust comporta uma espécie de divisão do direito de propriedade que permite a administração do patrimônio em benefício de uma pessoa diferente do titular formal daquele patrimônio, que é o trustee. Então, essa figura não encontra correspondência exata no nosso direito, porque nós aqui não temos essa divisão do direito de propriedade. Então, é um instrumento muito típico de direito estrangeiro, mas como ele existe e é utilizado por pessoas residentes no Brasil, a gente precisa definir qual que é o tratamento tributário e jurídico do trust no Brasil, né? Que é muito indefinido ainda, né? Não tem regulamentação, tem muito pouco ainda em termos de precedentes. A gente vai falar de um precedente recente da Receita Federal, mas não tem muito mais do que isso sobre trusts. Até por isso, eu, Pedro e o Eduardo Salomão, a gente minutou um projeto de lei tratando mais dos efeitos jurídicos e tributários, principalmente do trust no Brasil, e esse projeto ele está atualmente para ser apresentado pelo deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, e vamos ver, talvez com isso, conseguir uma clareza maior, uma segurança jurídica maior em relação aos trusts. Pode passar para o slide 17. No slide 17, a gente vai dar um exemplo
para que fique claro o que acontece quando um trust é instituído, né? E o que acontece quando terceiros beneficiários adquirem patrimônio sob trust. O que acontece no trust é uma doação para um terceiro beneficiário que não seja o próprio instituidor, porque o instituidor do trust também pode ser um beneficiário, né? Mas quando ele nomeia um terceiro beneficiário que não é ele mesmo, na verdade, isso é uma doação por intermédio do trust, ou do trustee, né? É um ato complexo de doação, porque exige uma manifestação de vontade tanto do instituidor quanto do trustee para ela se completar, né? Na instituição do trust, o instituidor transfere uma parcela do patrimônio para o trustee, né? Nesse ato, não há doação, né? Até porque o trustee, quando ele recebe esse patrimônio, ele assume uma série de obrigações em relação à gestão desse patrimônio. Não é uma liberalidade, né, do instituidor doando patrimônio para o trust, não é, porque o trust tem uma série de obrigações. Então, nesse momento da instituição, não há doação e, portanto, não incide qualquer tributação, não incide o ITCMD, que é o Imposto sobre Doações e Herança, porque não tem doação nem herança nesse momento, né? Então, se e enquanto o instituidor for também o beneficiário do trust, e isso é muito comum, né, porque geralmente como é que acontece? O instituidor, ele institui o trust, geralmente ele é o beneficiário, por exemplo, até que ele morra, e ele determina que após a morte dele próprio, aí sim, aquele patrimônio é transferido para os terceiros beneficiários, os filhos, por exemplo, né? Então, é muito comum, no primeiro momento, o instituidor ser também beneficiário do trust. Então, se e enquanto o instituidor se mantiver como beneficiário, ele deve, se for residente no Brasil, informar os direitos sobre o patrimônio do trust em substituição aos ativos que ele transmitiu ao trust. Ele deve informar esses direitos tanto na declaração de imposto de renda, quanto na declaração de capitais brasileiros no exterior do Banco Central. E não deve também ter IR nessa transmissão do instituidor para o trustee, se os ativos forem transferidos para o trust a valor de custo, tá? Então, quando é que incide, quando que passa a incidir tributação no trust? Primeiro momento seria no momento em que terceiros beneficiários que não são o próprio instituidor adquirem de forma incondicional direitos sobre o patrimônio do trust, né? Então, por exemplo, esse evento pode ser com a morte do instituidor, por exemplo, o terceiro beneficiário passa a ser um beneficiário efetivo. Então, nesse momento, ele tem um acréscimo patrimonial e se completa aquela doação do instituidor por intermédio do trustee, tendo o terceiro beneficiário como donatário. Nesse momento, haveria incidência do ITCMD sobre doação, na aquisição desses direitos sobre o patrimônio do trust. Esse ITCMD, ele pode, inclusive, tem uma margem aí para questionar até esse ITCMD, porque falta uma lei complementar aí, exigida pela Constituição, para que uma doação feita por um residente no exterior possa ser tributada pelo ITCMD. Essa questão vai ser julgada pelo Supremo, pelo STF em regime de repercussão geral, e deve definir essa questão do ITCMD, se pode ou não ser cobrado ante a falta dessa lei complementar que a Constituição exige. Muito bem, nesse momento em que se completa a doação do patrimônio para o terceiro beneficiário, aí sim o terceiro beneficiário deve passar a declarar esses direitos sobre o trust na sua declaração de IR e na sua declaração de capitais brasileiros no exterior do Banco Central. Então, se esse terceiro beneficiário
for residente no Brasil, ele tem que passar a declarar os direitos sobre o trust a partir daí. Essa doação, nesse momento, que o beneficiário recebe e que é potencialmente sujeita ao ITCMD, ela é isenta de IR na pessoa física. Existe uma regra na legislação do imposto de renda de que isenta rendimentos recebidos por doação para residentes no Brasil, pessoas físicas residentes no Brasil. Então, essa doação, ela é isenta de imposto de renda. Se esse terceiro beneficiário for residente no exterior, aí já tem um risco maior de tributação, porque a Receita Federal definiu recentemente que beneficiários donatários residentes no exterior não se beneficiam da isenção de IR quando recebem doações. Essas doações seriam sujeitas ao IR de 15% ou de 25% se a pessoa for residente no exterior. Isso foi uma manifestação da COSIT na solução de consulta número 309 de 2018. Então, aqui do lado a gente colocou um exemplo para ilustrar, né, como é que seria a declaração dos direitos contra o trust, né? O instituidor, no momento em que ele institui o trust, né, com o patrimônio aqui, um exemplo hipotético, tem ativos na declaração dele informados com custo de R$100 ou R$100.000, por exemplo. Se o câmbio nesse momento tiver 1:5, os ativos transferidos ao trust teriam um valor ali de $20.000, e esse seria o capital originário do trust, né? Então, nesse momento, o instituidor daria baixa nesses ativos transferidos do trust na sua declaração e substituiria por direitos sobre o trust no mesmo valor, de R$100.000 aqui no exemplo. No segundo momento aqui, que é um momento em que o terceiro beneficiário adquire os direitos incondicionais sobre o patrimônio do trust, esse seria o momento em que o beneficiário passaria a declarar que, no exemplo, vamos dizer que ele adquirisse metade do patrimônio do trust quando completasse 18 anos, por exemplo, né? Então, aqui, $10.000, se o câmbio se mantivesse de 1:5, se mantivesse a 1:5, ele teria que passar a declarar um patrimônio, direitos contra o trust no valor de R$50.000, aqui no exemplo. E qual seria a contrapartida desses direitos? Um rendimento isento no mesmo valor. E o instituidor, nesse segundo momento, por outro lado, teria perdido aqui o custo de metade do custo dos direitos deles sobre o trust no momento em que o terceiro beneficiário adquirisse essa outra metade. Pode passar para o slide 18, por favor. Quando, então, é que passa a ser devido o imposto de renda numa estrutura com trust? Só passaria a ser devido o imposto de renda nessa estrutura com trust em relação a distribuições do trust ao beneficiário posteriores àquele primeiro momento que a gente viu no slide anterior de aquisição originária pelo beneficiário do patrimônio, né? Porque aquela primeira aquisição do patrimônio, ela é uma doação, né? Ela é recebida por esse beneficiário sem nenhuma contrapartida. Ele está recebendo um patrimônio sem nenhuma contrapartida. Por isso, houve uma doação lá atrás. A partir daí, todas as distribuições posteriores, frutos adicionais que o trust pagar para o beneficiário, aí sim, essa renda adicional vai passar a ser tributável pelo imposto de renda. Tá? Isso tanto se forem feitas distribuições para o terceiro beneficiário, aqui no exemplo, quanto se o trust passar também distribuir rendimentos para o instituidor. Nos dois casos,
aqui você teria a tributação do imposto de renda. Então, o IR incide após a aquisição de direitos incondicionais e apenas sobre frutos adicionais disponibilizados pelo trust. E essa tributação pode se dar de duas formas diferentes, ou na forma de ganho de capital, ou na forma de rendimentos, que são aquelas duas modalidades de sempre que a gente comentou lá no começo da apresentação. A tributação vai ser na forma de ganho de capital se a distribuição do trust para o beneficiário, ou seja o beneficiário, terceiro beneficiário ou instituidor, se a distribuição for feita na forma de resgate de capital originário do trust, em valor que exceda ao custo dos direitos. Por exemplo, se tiver uma variação cambial positiva, por exemplo, né? Então, se a gente vier aqui para o exemplo, que eu acho que é mais fácil de visualizar no exemplo, o capital originário do trust que a gente viu no slide anterior era de 20 mil, né? O trust, ainda depois disso, gerou lucros de mais 20 mil dólares, por exemplo, né? Então, se nesse terceiro momento o trust distribuir 10 mil dólares aqui no exemplo para cada um, 10 mil para o instituidor e 10 mil para os terceiros beneficiários, há um câmbio já aqui de 1 para 6, né? Aqui a gente teve uma mudança de câmbio, a gente teria um ganho de capital de 10 mil reais, nesse exemplo, se a distribuição for feita na forma de resgate de capital originário do trust, né? Então, nesse caso, a pessoa daria baixa no custo dos direitos registrados na declaração contra o trust, que era de 50, e registraria ativos recebidos de 60 mil reais aqui no exemplo, que é os 10 mil convertidos pelo câmbio de 6. Então, a gente teria um ganho de capital aqui de 10 no exemplo, né? Tributável a alíquotas de 15% a 22,5%. Pode ser que essa tributação ocorra na forma de rendimentos recebidos no exterior, se o trust, se esses valores forem distribuídos pelo trust como distribuição de lucros ou resultados positivos do trust, né? Nesse caso, os direitos sobre o trust teriam seu custo mantido, de 50, os ativos recebidos teriam um valor ali de 60, então caixa, por exemplo, que entrou no valor de 60, e a contrapartida seria rendimento do exterior também de 60, tributável no Carnê-Leão, e depois na declaração de ajuste anual, a alíquota de até 27,5%. Então, essa seria a forma, a nosso ver, mais correta de tributação envolvendo trust. O que a gente tem recentemente, a Receita Federal nunca havia se pronunciado ainda sobre tributação de trust e nem editado nenhum tipo de regulamentação a respeito. Esse ano, a COSIT, numa solução de consulta, respondeu a uma contribuinte que indagou, né, a COSIT, como é que deveria ser tributado valores que ela recebeu de um trust instituído pelo seu ex-marido após o falecimento do marido, que era também um instituidor do trust. E a Receita simplesmente respondeu, sem nenhum tipo de aprofundamento, que nessas distribuições que ela recebesse do trust, incidiria o imposto de renda da pessoa física como rendimentos do exterior até a alíquota de 27,5%, no Carnê-Leão e na declaração. Infelizmente, a consulta foi mal feita, os fatos foram mal contados e, portanto, a resposta também foi superficial e simplista, né, e equivocada, a nosso ver. Faltou clareza em relação aos fatos, né, ou seja, qual a forma e o momento e quais as condições em que a distribuição foi feita, que, como a gente viu,
depende do momento, depende da forma de distribuição, a tributação vai ser uma ou outra. Então, quer dizer, se colocou tudo como uma coisa só, né, sem distinção em relação a em que momento aconteceu, a forma, quais as condições da distribuição. E foi uma solução simplista e potencialmente em conflito, tanto com aquela regra de isenção do IR que a gente viu no slide anterior, quanto com outras normas relativas ao IR, por exemplo, a que trata de ganho de capital, e que poderia ser aplicado, por exemplo, no caso de um resgate de capital originário do trust, né? Então, infelizmente, é assim que saiu essa solução de consulta. Entendemos que ela não é aplicável a todos os casos, primeiro porque, claro que por ser da COSIT, essa solução de consulta, ela vincula toda a Receita Federal, né? E por isso ela pode começar a aumentar agora o risco de autuações relativas a recebimentos de trust, né? Mas por ter se equivocado nos fundamentos e inclusive na análise dos fatos concretos, essa solução poderia não ser aplicada por outros contribuintes em situação similar e, se necessário, levar o caso, se tiver alguma autuação, levar o caso à discussão administrativa ou judicial. Isabela, deixa eu te pedir que, dado o adiantado aí da hora, e como a gente está com muitas perguntas, se você se importa a gente passar para as perguntas agora. Não, tinha acabado já, esse era o último slide. Tá ótimo. Muito obrigada, a apresentação foi extremamente profunda e extensa. O André e eu recebemos aqui muitas perguntas, eu não saberia nem muito por onde começar. André, você quer fazer? A gente tem tempo aí, pelo menos, para umas 2 perguntas? Temos sim. Isabela, Pedro, obrigado mais uma vez pela participação, né? Uma pergunta que surgiu aqui, é recorrente, de fato, entre os clientes, né? É que quando a empresa estrangeira, a sociedade estrangeira, ela vai disponibilizar capital aos investidores brasileiros, né, frequentemente se usa a redução de capital como mecanismo para essa disponibilização. Então, a pergunta é, vocês acham que isso é um mecanismo aceitável, válido, que vocês encorajariam o cliente a usar esse mecanismo? E até que ponto, né? Porque no limite você poderia chegar a ter uma sociedade estrangeira com capital zero, né? Essa seria uma pergunta para vocês. A redução de capital, ela tem essas limitações, né? Quer dizer, você nunca poderia, numa redução de capital pura, zerar o capital, né? Sempre se pressupõe que deveria sobrar ali um capital mínimo, né? A não ser que o sócio estivesse extinguindo a sociedade ou se retirando da sociedade, mas se esse não é o caso, nunca dá para a redução de capital é sempre limitar, ter um certo valor limite para o capital não zerar, né? Agora, se dentro dessa limitação, nós não vemos nenhum problema em trazer dinheiro dessa offshore na forma de redução de capital, desde que sobre ali um capital mínimo, né? E lembrando daquela polêmica que existe, daquela insegurança que existe a respeito do tratamento tributário dos valores recebidos nessa redução de capital, né? Como a gente falou em um dos slides, a Receita Federal não se pronunciou ainda em relação a uma redução de capital pura, né? Mas só em relação a uma redução de capital feita num contexto de dissolução parcial ou total da empresa. E nesse contexto de dissolução ou extinção, a Receita Federal considerou que eventual excesso ao custo de aquisição não é ganho de capital, e sim rendimento tributável até 27,5%. Então, esse risco existe e deve ser considerado no caso de uma redução de capital.
Obrigado. Eu acho que a pergunta de $1 milhão aqui é qual é esse capital mínimo, né? $1. É suficiente? 10 mil? Teria que também ver na legislação do país em que a sociedade é domiciliada, se tem algum requisito legal local em relação ao capital mínimo, né? Eu acrescentaria que no Brasil, né, a legislação prevê as hipóteses em que é possível reduzir capital, né? Elas são basicamente duas: redução de capital para absorver prejuízos ou redução de capital por excesso de capital, né? Então, claro, essa é uma avaliação que tem que ser feita com base na legislação da jurisdição onde estiver constituída a sociedade, mas como a legislação dessas jurisdições elas costumam ser mais flexíveis do que a brasileira, esse pode ser um bom parâmetro. Qual é o capital necessário, né, para que a sociedade possa cumprir com o propósito para o qual ela foi constituída? E aí, dentro dessa avaliação, você pode identificar ali um excesso, claro, isso vai ser caso a caso, e esse excesso, a princípio, seria passível de devolução para o sócio. Obrigado. Lembrando só, André, que nosso entendimento é que se nessa redução de capital o sócio tiver um excedente em reais em relação ao custo de aquisição por conta de variação cambial, que isso deveria ser tributado como ganho de capital. Nosso entendimento é esse. Embora a Receita tenha ali seu posicionamento que talvez seja divergente, mas para nós é tranquilo que é ganho de capital mesmo. Obrigado. Outra questão, né? Uma LLC que é transparente para fins fiscais e a tributação ocorre diretamente no investidor, né, dessa LLC. Esse tributo que é pago pelo investidor, pelo lucro que a LLC recebeu, né, mas por ela ser transparente para fins fiscais no país estrangeiro, ele pode ser compensado pela pessoa física no Brasil? Se ele é tributado, se o imposto no exterior, pelo fato da LLC ser transparente, se ele é tributado em nome da pessoa física, do investidor pessoa física, eu acredito que poderia sim. Pedro, não sei se você tem algum outro comentário. Eu concordo que é possível, sim, é muito comum, na verdade, né? Eles fazem uma espécie de alocação do rendimento à pessoa física e às vezes fazem até um recolhimento de antecipação, né? Então, eu concordo, é possível a compensação, e essa compensação é possível mesmo que o rendimento, o lucro, seja disponibilizado para a pessoa física num período diferente. Eu acho que ele não perde direito a essa compensação, né? Acontece do imposto ser pago alguns meses antes no exterior, o dividendo só ser de fato distribuído meses depois, mas isso não impossibilita a compensação. Muito obrigado. Mais uma pergunta? Eu tenho uma última rápida aqui. Sim. Como a Receita está tratando a variação cambial nos resgates de ativos incluídos na declaração de regularização cambial e tributária? A Receita não definiu, né, Pedro, se o que foi regularizado no âmbito do REST ficou dolarizado ou não, né, se ficou com custo em moeda estrangeira ou não. Que eu me lembre, não há ainda uma manifestação do fisco a respeito. Nosso entendimento... Diga, Pedro. Não, o que existe são aqueles casos em que se analisou o retorno do investimento após a liquidação do offshore, né? A offshore foi regularizada na anistia, o contribuinte optou por dissolver e trazer esses valores para o Brasil. E nesses casos, o que aconteceu foi que o excesso, eles nem entraram no mérito da variação cambial. Não se falou sobre variação cambial, né? Eles simplesmente trataram, se não me engano, o adicional, o excesso, como rendimento, não foi, Isabela? Trataram como rendimento, mas não entraram no mérito da variação cambial. Isso.
O nosso entendimento é que fica, a anistia gerou um custo ali que ficou congelado em moeda estrangeira, por toda a lógica do Hearst, né? Mas, de novo, é um ponto que ainda vai gerar discussão e não está definido completamente. Muito recente ainda também, né? Relativamente recente. Obrigado. Nós tivemos agora... André, você quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar, Rosana. Não, eu ia encerrar, porque nós já estamos com quase 1h e 45 minutos de conversa. Teríamos muito mais perguntas, mas eu acho que devido ao adiantado da hora, eu ia encerrar. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, André? Não, obrigado, eu acho que está bom também. Se a Isabela e o Pedro permitirem, né, nós enviamos por e-mail as perguntas que ainda não foram respondidas, né, e eles retornando para nós, a gente encaminha aos RMs para eles reencaminharem as pessoas que fizeram perguntas. Ótimo mesmo, e a gente disponibiliza também os slides, a apresentação que foi feita, né, André? Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, André, Isabela, Pedro. Obrigada. Foi muito boa a apresentação. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Obrigado gente. a todos. Obrigada, tchau, até logo.